lado da notícia, com Heitor de Paula. Seus ouvintes, Heitor de Paula para a CGU, para a CPI, para a Rádio Vox. Mas o assunto é esse, CGU, CPI, C não sei o quê, porque é preciso pôr ordem nessa bagunça. E agora nós temos uma bela declaração de um dos líderes do PSDB, que vem demonstrar aquilo que eu acabei de falar nos 2 últimos programas, sobre a nova classe e o conluio entre o PSDB e o PT. Mais uma vez fica configurado aquilo que se sabe, que Fernando Henrique colocou Lula no poder em 2005, impediu que Lula fosse impeachado, e agora novamente estamos indo contra o impeachment de Lula. Perdão, de Lula, a prisão de Lula, que deveria ter ocorrido há mais tempo, e o impeachment da Dilma. O seu Aloysio Nunes Ferreira nos brinda com um maravilhoso vídeo que ele passou assim pelo WhatsApp, porque parece que há uma emergência em dizer essas coisas, e acho que há, e que bom se estiver havendo, porque a pressão para acabar com esse governo e para acabar com esse partido está realmente muito grande. Então ele teve que se explicar em rede de por que o PSDB desistiu de entrar com uma ação de impeachment contra a presidente Dilma. Então ele faz uma explicação que não, porque o impeachment não explica nada, e apenas diz que vai entrar com um processo, o PSDB vai entrar com um processo contra, a denúncia da presidente por crime, pelo uso de dinheiro da Caixa Econômica para pagar não sei bem o que. Quer dizer, não é pelo roubo explícito, enorme, violento que nós estamos assistindo com a abertura da Operação Lava Jato. Não, nada disso importa. Importa que ela fez uma malversação de verba da Caixa Econômica. E a Petrobras, seu Aloysio? Este foi o candidato a vice-presidente do Aécio, que eu até achei combativo durante um certo tempo. Mas, volto a dizer, ele deve ter recebido ordens expressas daquele canalha chamado Fernando Henrique Cardoso, dizendo, cala a boca. E eles calam direitinho. É uma pena, porque parecia que Aloysio estava um pouco mais liberto, mas não está. Agora, é claro que processar Dilma, para ele deve ser muito difícil, porque ela é coleguinha de trabalho dele. Ele assaltava trem, ela assaltava cofres. São colegas de trabalho, se não da mesma quadrilha, que eram quadrilhas diferentes, mas são ambos ladrões. Então, ladrão, geralmente há uma certa solidariedade entre ladrões, até que um seja ameaçado. Quando um é ameaçado, o outro cai fora. Mas enquanto não há ameaça, e não há ameaça, o que há é uma indignação popular que não se traduz mais em manifestações, em nada, e o seu Aloysio vem em defesa, a meu ver, em defesa da coleguinha de trabalho de outra quadrilha. Ora, o que é que nós temos aqui? Eu lendo aqui no Antagonista, eles dizem, tem um primeiro entrada aqui que diz: Miguel Reale Júnior disse ao Estadão que o PSDB já tem pronto um parecer jurídico
justificando o pedido de impeachment. Mas ele não será usado agora. Ele disse também que isso seria desperdiçar a bala de prata. Segundo Miguel Reale Júnior, os meninos do Movimento Brasil Livre, que insistem em pedir o impeachment, não têm informação e cultura políticas. Aí os antagonistas dizem, os velhotes de um antagonista, que são ainda mais ignorantes do que os meninos do Movimento Brasil Livre, estão meio perplexos. Se Miguel Reale Júnior já tem pronto um parecer jurídico justificando o pedido de impeachment, significa que, de acordo com ele, a presidente da República cometeu um crime de responsabilidade. Ao engavetá-lo, o PSDB não demonstra cultura política, e sim, e aí vem a palavra com a qual eu concordo plenamente, e sim cumplicidade. Os velhotes de um antagonista, e eu me acrescento aqui que eu sou mais velhote do que eles ainda, recomendamos, eu faço minha essa frase, que os meninos do Movimento Brasil Livre continuem a desconfiar do excesso de informação e cultura política do PSDB. Ora, aqui temos ainda uma outra informação, que o que Dilma será objeto é de uma ação penal contra finanças públicas, pelas pedaladas fiscais. Agora, vejam bem, e o roubo da Petrobras? Que pedaladas fiscais? Isto é uma parte dos malfeitos, como virou hoje em dia moda. Até Fernando Henrique está entrando também nessa jogada, porque é todo mundo, tudo do mesmo time, tudo da mesma pilantragem, safadeza e roubalheira hoje em dia, porque ele também roubou, e muito, com a privataria e com a compra de congressistas para aprovar a reeleição, e com o PROER, que todos estão muito bem de vida. Eu já ouvi falar que o Calmon de Sá está frequentando até a Academia de Letras da Bahia, e está tudo muito bem. No entanto, o Calmon deve 19 bilhões de reais aos cofres, assim chamados, públicos. E, então, não interessa nada disso. O que interessa são as pedaladas fiscais. Interessa o mau uso das verbas da Caixa Econômica Federal. Ora, por favor, senhores, ninguém é besta, mas vocês acham que nós somos besta. É esta a maravilhosa nova classe de que eu venho falando há alguns dias. O seu Miguel Reale Júnior faz parte dela. O seu Aloysio Nunes Ferreira faz parte dela. Esse bando de canalhas está tentando sufocar todo o movimento de indignação que surgiu na população brasileira. Notem bem que eu deixei de dizer no último programa, porque não me ocorreu, não me lembrei, como nós que não fazemos parte da nova classe, não somos respeitados. Nada do que se diz dá certo. Então, precisamos discutir com a sociedade. Pois muito bem. Estatuto do Desarmamento foi posto em referendo nacional. 63, se não me engano, % votaram contra, a favor de todo mundo ter armas. O que é que aconteceu de diferente? Nada. Eles continuam proibindo todo mundo ter arma. Para que foi aquele referendo? Exatamente o exemplo típico de uma situação em que há um desrespeito generalizado pelo que a população do país pensa. Não se quer saber de nada. Vamos discutir com a população? Sim, vamos discutir com o quê? Vamos discutir com a sociedade civil.
sociedade civil está nas mãos dele. É CNBB, é OAB, é até o Conselho Regional de Medicina, que também está a favor de uma série de coisas por aí. São estes os representantes da sociedade civil, as ONGs. Com esses eles discutem, porque eles sabem que não tem o que discutir, todo mundo pensa igual. Agora, quando nos perguntam, vocês querem ou não ter armas? As pessoas dizem, queremos que seja livre o uso, a compra, o uso e o porte de armas no Brasil. O que é que eles fazem? Continuam exatamente como se nada tivesse acontecido. Exatamente igual. Então, essa é uma comunicação extra que eu estou fazendo apenas porque realmente essa inserção do Aloysio Nunes Ferreira gerou uma certa perplexidade num grupo bastante ligado à Rádio Vox, Mídia Sem Máscara, etc., que até um deles sugeriu que eu fizesse um extra. Eu fiz, o extra que eu estou fazendo. Quer dizer, vão se acumulando e se acumulando e se acumulando denúncias, denúncia de fraude, dinheirama desgraçada. E os homens querem fazer um processo penal contra Dilma porque ela malversou, quer dizer, fez um mal feito com os dinheirinhos da Caixa Econômica Federal. Sabe o que vai acontecer? Bom, então vamos ver aqui o que nos diz o senhor Miguel Reale Júnior numa entrevista apresentada, feita pela BBC. Os partidos de oposição apresentam hoje a Rodrigo Janot um pedido de ação penal contra Dilma Rousseff por crimes contra as finanças públicas, por suas pedaladas fiscais. Miguel Reale Júnior deu uma entrevista à BBC Brasil. Pergunta: o PSDB não recuou após o parecer em que o senhor desaconselhou o partido a entrar com pedido de impeachment? Resposta: não houve recuo. É engraçado. Foi uma questão de estratégia, de saber qual era o melhor caminho nesse instante. Não é um recuo. Muito pelo contrário, o processo criminal é mais grave do que o impeachment. Pergunta: entre os movimentos sociais pró-impeachment, há críticas ao PSDB por ter voltado atrás, entre aspas, ao decidir entrar com uma ação penal comum e não um pedido de afastamento da presidente. Resposta: essa ação de crimes comuns tem, na verdade, o mesmo efeito do impeachment. Caso seja aceito, a acusação será entregue nesta terça-feira, supostamente hoje, dia 26, ao procurador, e ele tem a possibilidade de arquivá-la ou encaminhá-la ao STF. Ao encaminhá-la ao STF, os ministros da Suprema Corte têm que decidir requerer a autorização da Câmara para processar a presidente. Dada a autorização por votação com 2/3 dos parlamentares, a presidente fica 180 dias afastada do cargo. Bem, é bom que as pessoas se deem conta de que oposição no Brasil não existe. O que existe, isso sim, é uma oposição calhorda e oportunista, ora, do PMDB. E o que é que isso significa? O PMDB não está interessado em fazer o impeachment da Dilma nem nada. O PMDB está interessado no que já conseguiu, inclusive, dividir o poder com ela, como se nós estivéssemos num país parlamentarista, em que, então, temos o primeiro-ministro, Michel Temer, e os dois ministros principais, os presidentes da Câmara e do Senado, que estão no lugar de presidente da Câmara e do Senado,
por uma característica brasileira. É o único país do mundo em que o sujeito sobre o qual pesam tremendas acusações de crime, de roubo, de chantagem, continua no cargo. Continua no cargo. Não tem jeito. Eles não saem. E a Dilma acabou de cair 3 posições no ranking das mulheres mais poderosas e influentes do mundo, na revista Forbes. Saiu do 4º lugar para o 7º nesse ano. Quer dizer, está todo mundo reconhecendo que essa mulher não tem poder nenhum. Eu vou ficando por aqui e creio que no próximo programa de sexta-feira eu talvez venha a falar sobre Islã, que há muita coisa que não é bem entendida e acho que é preciso a primeira coisa entender as diferenças entre o xiismo e o sunismo. O porquê que acontece isso, porquê que sunitas e xiitas se combatem com a mesma intensidade e mesmo ódio que ambos juntos combatem os judeus e o Ocidente. Veremos se isso será possível já na próxima sexta-feira, se não ficará para uma outra oportunidade.